que vem, nós já estamos nos organizando para a elaboração do nosso relatório final. E como todos sabem, nos termos da lei, o relatório deve conter recomendações ao Estado, ao Estado do Rio de Janeiro, recomendações para a adoção de políticas públicas de acordo com o nosso discernimento à luz dos trabalhos que nós desenvolvemos ao longo do nosso funcionamento, deve conter recomendações no sentido da construção dessas políticas públicas, sobretudo no campo de respeito, observância e defesa dos direitos humanos, já que a investigação de violações de direitos humanos é o principal escopo, é o principal objetivo dos nossos trabalhos. Só que nós não queremos simplesmente obedecer burocraticamente a uma determinação legal. Ou seja, ao final do trabalho, vamos lá sentar, reunir a comissão e apresentar um relatório com recomendações acerca disso ou daquilo, apenas para cumprir o que está prescrito na lei. Não. Nós, à luz dos trabalhos que nós desenvolvemos, nós queremos apresentar recomendações que estejam coladas na realidade contemporânea do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, acerca desses temas relacionados com os direitos humanos, mas que signifique também uma contribuição da nossa parte, contribuição qualificada. Daí a realização dessas plenárias, como a de hoje, em que, de acordo com os temas, nós debatemos democraticamente. Então nós queremos que o nosso relatório ele seja consistente, ele seja produto de uma discussão coletiva e qualificada. Por isso, nós temos aqui, por exemplo, na plenária de hoje, uma mesa composta dessas pessoas da mais alta recomendação, da mais alta qualidade, que estão colaborando conosco para o êxito dos nossos trabalhos, para o êxito, para a consistência do nosso relatório. E hoje, o tema que nós vamos enfrentar aqui com os componentes da lei, com a nossa plenária, é o que diz respeito aos chamados autos de resistência. Continuam sendo uma prática usual das nossas forças de segurança pública, em particular aqui no Estado do Rio de Janeiro. Essa prática, a ditadura delas utilizavam um nome menos formal, que eram as chamadas mortes em conjunto, em que as forças da repressão da ditadura forjavam cenários em que perseguidos políticos supostamente existiam a voz de prisão, supostamente trocavam tiros com as forças de repressão, mas na verdade tratavam-se de execuções sumárias, muitas delas ocorridas nas próprias dependências das forças de segurança pública aqui do antigo Estado da Guanabara. Inclusive, já naqueles ciclos, é que foi estudada a famosa portaria, se não me engano, 910 livros, 810, a ordem de serviço, isso, 1969. 803. E um dos exemplos daquela época, dessas execuções sumárias, dessas falsas mortes em confronto, foi a do José Roberto Spigner, que foi assassinado nas dependências da polícia do antigo Estado da Guanabara e foi apresentado naquela época como alguém que teria resistido à voz de prisão, trocado tiros com a polícia e por isso, nessa troca de tiros, foi morto. Na verdade, ele foi
como diversos outros requisitos políticos. Isso faz parte de uma das nossas linhas de investigação aqui na Comissão da Verdade e Delito. Na verdade, foi sumariamente assassinado pelas forças de repressão. Então, essa prática maldita, que a ditadura dela se fartou de utilizar naquele período, infelizmente, em pleno Estado democrático de direito, formal, essa prática continua sendo usualmente utilizada por nossas forças de segurança pública, e em relação a isso nós não podemos nos conformar. Em relação a isso nós temos que envidar todos os nossos esforços, todo o nosso poder de mobilização e de indignação, no sentido de banir das práticas das nossas forças de segurança esse tipo de conduta que atenta contra a democracia, atenta contra o processo civilizatório, atenta contra a nossa Constituição, atenta contra o ordenamento jurídico internacional. A ONU tem uma série de diretivas a esse respeito e que, infelizmente, o Brasil, através das suas forças de segurança pública, não cumpre, né? E nós queremos, embora o nosso papel fundamental seja investigar e revelar as graves violações de direitos humanos ocorridas no passado da ditadura, mas como isso continua acontecendo nos dias de hoje, ou seja, como esse passado insiste em não passar, nós nos sentimos plenamente à vontade de abordar essa questão à luz do que aconteceu naqueles anos, mas à luz do que acontece hoje. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, enfrentando essa questão relativa aos autos de resistência, como se dizia da ditadura, das mortes inconformes. Nós sabemos, saudamos o esforço de uma série de segmentos, inclusive segmentos parlamentares. Há um projeto de lei de autoria do deputado federal Paulo Teixeira, também nesse projeto de lei assinam o deputado federal Fábio Prado e Nilo Teixeira, no sentido de transformar em lei o banimento não do nosso ordenamento jurídico, porque ele não integra o nosso ordenamento jurídico, mas integra uma prática que através de um provimento legal se quer banir, prevendo ritos para a investigação, né? Quando efetivamente acontecerem mortes por força da atividade policial, que a investigação seja isenta no sentido de apontar se foi execução ou se foi de fato em recurso da atividade policial que gera, às vezes gera morte, né? Mas o que nós não aceitamos é que os chamados autos de resistência seguida de morte, signifique automaticamente, como acontece nos dias de hoje, uma excludente de licitude, né, daquele agente policial que pratica. Então é isso que nós vamos enfrentar aqui hoje, né? Nós vamos dar início aos nossos trabalhos antes, né, dos componentes da mesa fazer as suas falas. Eu vou convidar a irmã de José Roberto Stigner, a dona Marilene Stigner, para convidar ela vou exibir o depoimento, está gravado, não pode se fazer presente, então gravou um depoimento para essa nossa plenária, e momentaneamente nós vamos desfazer aqui a mesa, né, porque o depoimento vai ser exibido aqui. Estou aqui para tentar colaborar na elucidação da morte do meu irmão, José Roberto Stigner. Hoje, através de fotos, provas periciais e testemunhais, constato que vivemos durante 44 anos as mentiras que nos foram relatadas numa época. As versões foram díspares. Morreu como herói, como uns diziam, ou como bandido em tiroteio com os agentes da ditadura. Nesta versão, feriu um policial,
e ao fugir subiu no telhado de uma casa, jogando-se dentro dela e se escondendo debaixo da cama. Cada um dizia uma coisa. Desde então, o consolo da família é que ele não havia sido torturado como muitos de seus companheiros, e sim recebeu tiros na cabeça e morreu na hora. A realidade cruel só chegou a nós agora. Nossa família era pequena, classe média, de ascendência judaica, composta apenas por pai, mãe, avó paterna e nós dois, os filhos. Como em toda família judia, a educação era prioridade. Boas escolas, cursos de línguas estrangeiras, instrumentos musicais, incentivo à leitura e à cultura em geral. Esforço este totalmente correspondido por nós. Beto era um menino bonito, inteligente e sempre se distinguiu dentre seus companheiros pela boa convivência e bom humor. Sensível, inteligência aguçada, desde muito novo interessou-se por história, filosofia, cinema, literatura. Ainda adolescente, participava de grupos de estudos de filosofia, de política, etc. Nunca se conformou com a justiça social e desigualdades. Como todo jovem, acreditava que sua geração era diferente e capaz de fazer mudanças sociais. Introvertido, não compartilhava com nossos pais seus pensamentos e ações. Entre irmãos, a relação de amizade e confiança era grande, ainda assim com certas reservas. Morávamos em Laranjeiras e ele frequentava o Clube Fluminense. Estudou no Andrews, Pedro II e o FRJ, curso de Economia. Sempre foi o nosso orgulho por tudo que era e o que sonhávamos que um dia pudesse vir a ser. Era o filho adorado, afetuoso, estudioso, enfim, o sonho de toda a família. Tinha apenas 19 anos quando saiu de casa e caiu na clandestinidade. Daí em diante, a família passou a viver uma etapa de medo e de sobressaltos. Em um primeiro momento, ainda notícias de sua vida. Depois o contato foi diminuindo e aí sentiu-se que o cerco estava se fechando cada vez mais. Ligava de telefones públicos e laconicamente dizia apenas que estava bem. O quarteirão do meu edifício, em Botafogo, na época que nós morávamos lá, estava sempre cercado. Meu telefone custava dar linha e eu escutava gracejos, conversas de homens. Vozerio. Na escola em que trabalhava como professora, Colégio Estadual Pedro I na época, atual João Batista de Matos, havia sempre um estagiário, entre aspas, para assistir minhas aulas. Sentia a constante presença de um Fusca com 2 homens, sempre à porta da minha casa, do supermercado, do cabeleireiro, ou mesmo quando andava na rua. Afastei-me de amigos para não envolvê-los. De temerosa, um jovem, nada falava sobre o assunto, pois não sabia quem eram as pessoas que estavam ao meu lado. Isso durante muito tempo. Enquanto isso, o telefone, a rua e o trabalho eram uma constante ameaça. E eu tinha uma filha, uma menina de 2 anos. Minha mãe não entendia direito o que estava acontecendo e sempre olhando aflita para o retrato do Beto, para a porta, e espera até bem pouco tempo a visita dele. Tornou-se depressiva e há anos mora em minha casa. Hoje, com 88 anos, portadora de Alzheimer, continua chorando, gritando, olhando para o mesmo retrato, ora para o vazio. O dia temido chegou, dia 17 de fevereiro de 1970. A notícia caiu como uma bomba. A família ficou sem chão, desesperada e revoltada. Não há consolo. Até hoje uma ferida que tenta cicatrizar e sangra vez por outra. Sua morte, para nós, foi um divisor de águas nas nossas vidas. Antes, normal, como em todas as famílias. Compacata, amorosa, unida. Era uma família comum. Depois, cada um sofrendo a sua dor, procurando disfarçar e amparar o outro, tentando mostrar-se forte. Meu pai calou-se e se desinteressou pelo trabalho, pela vida. Mamãe caiu no estado em que se encontra até hoje, depressão e agora Alzheimer.
Na época, eu e meu ex-marido, atônitos com o sucedido, ainda recebemos visitas, ameaças, visitas de homens de fardo do exército. Fomos ameaçados de perder emprego, a segurança da nossa filha pequena, caso nós nos manifestássemos, imprensa ou qualquer manifestação no trabalho ou que transpirasse o que ocorreu. Revolta, raiva, impotência eram os sentimentos que nos envolviam. Difícil conviver com tamanha perda e com tais sentimentos acrescidos da falta de esperança e de confiança num país como esse, até hoje. País que nos recebeu muito bem, uma vez que tínhamos perdido a família, a Polônia, a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial. Meu pai diversas vezes quis mandar meu irmão para Israel. Convite recusadíssimo, com muita indignação, pois ele alegava ser brasileiro acima de tudo. Sinto que nos tornamos tristes sobreviventes, vivendo o presente, espantados por termos conseguido sobreviver e nos esforçando a cada dia para retomar uma vida normal. Prosseguimos, perseguidos pela culpa que passou a invadir nossos pensamentos e coração. Por que ele, tão jovem, tão brilhante, com tantos ideais sociais? A culpa por ter admirado sua coragem, não ter dissuadido de seus ideais? E nossos pais perguntavam-se no que foi que erraram. Será que teria sido melhor criá-lo dentro dos preceitos mais religiosos? Será que fomos liberais demais? Demos liberdade demais para seus pensamentos e amigos? Passamos a vida vasculhando esse passado em busca de explicações e dos momentos em que poderíamos ter evitado essa tragédia, e por algum motivo falhamos. Hoje, passados 44 anos, sua presença continua viva dentro de mim, embora evite falar desta grande perda a todos, principalmente para minhas filhas e netos, para que não se contaminem dessa profunda tristeza antes de começarem sua vida. Agradeço aos esforços da Comissão da Verdade de trazer à tona o que realmente ocorreu nos porões sórdidos da ditadura militar e que nos foi escondido. Agradeço o esforço de todos aqueles que, mesmo após tanto tempo, tentam resgatar na memória os fatos e o nome dos nossos entes queridos. Só. Difícil. Muito difícil. Cada vez que se fala nisso, a dor é muito grande. Você vê que eu fui bem sucinta, mas cada vez, com que esforço foi para escrever, porque você vivencia tantos anos, mas ainda está dentro da gente. Início aos nossos trabalhos, eu convido cada expositor aqui, cada palestrante, isso já foi previamente combinado, vai ter 15 minutos para falar. Eu peço a compreensão de todos aí para que o tempo seja respeitado o pouco possível. Então, eu convido imediato o Francisco Goulart para dar início aqui à nossa... Oi? E depois eu passo para cada instituição. Oi? Tem uma apresentação antes. Vai desmontar meu. Então eu convido o professor Dr. Michel Mitz, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para inaugurar aqui o nosso conjunto de intervenções. Professor convite, a participação nessa reunião da Comissão da Verdade, provavelmente eu fui convidado porque coordenei uma pesquisa com a produção PQ, Terres,
sobre auto-resistência no Rio de Janeiro, uma pesquisa que envolveu vários pesquisadores e que permitiu que tivéssemos uma visão bem abrangente, não apenas dos números, como também dos procedimentos, que é o que mais nos interessa. Essa pesquisa permite esclarecer, acima de tudo, o fato de que os autos de resistência, os chamados autos de resistência, eram uma espécie de sinal para não se investigar aquele tipo de homicídio. Mas acho que esse é o dado mais importante. Porque, em primeiro lugar, não existe auto-resistência no Código de Processo Penal. É uma invenção administrativa da polícia, né, que se tornou muito comum a partir da ditadura, que foi frisado aqui pelo doutor Nadir, e que acabou ganhando uma relevância maior ainda, paradoxalmente, a partir da Constituição de 1988, isto é, a partir do momento que o país reingressa no Estado de Direito Democrático. No dia 3 de março de 1972, eu tinha 20 anos de idade, e estava me dirigindo a uma reunião de pesquisa sobre delinquência na Guanabara, uma pesquisa patrocinada pelo Tribunal de Justiça do então Estado da Guanabara. Estava na rua Conde do Bonfim, esperando um ponto de ônibus, a condução que me levaria para essa reunião. Quando eu fui acordado por dois homens, a paisana, que me pediram a minha identidade, eu, na minha hora, saquei o que ia acontecer. Eles imediatamente me disseram para não tentar qualquer reação, porque eu estava sendo vigiado por 3 carros com metralhadores apontados para mim. Eu, evidentemente, me identifiquei e, em seguida, fui conduzido para uma desses carros, um Fusquinha, com placa particular, de observar isso, placa fria, naturalmente. Ali eu fui encapuçado, ali eu fui colocado algemas, me jogaram no chão do carro e o carro partiu. E durante todo o trajeto para um local que eu não sabia qual era, eles deviam, já iniciando o processo psicológico, dizendo, aonde nós vamos jogar esse presunto? E assim, durante 2 horas, o carro circulando, e com essa conversa dentro do carro a respeito do que fazer quando ocorra. Depois de um certo tempo, eles me levaram finalmente para o que depois eu identifiquei como sendo o quartel da Polícia do Exército, da Barão de Mesquita, onde funcionava o Torre, onde eu fui torturado, preso, tudo que isso passou por tantas outras pessoas naquela época. Eu estou contando essa história porque eu acho que é preciso distinguir entre a execução sumária, que já era comum na polícia do Rio de Janeiro antes da ditadura, né, e que se tornou, inclusive, através de alguns rótulos, como Mão Branca, Esquadrão da Morte, coisas semelhantes, né, se tornou, pelo menos, uma prática usual, noticiada diariamente na imprensa popular da cidade. É preciso distinguir isso do auto de resistência, tal como ele veio a ser, digamos, a ser conhecido, a ganhar visibilidade pública mais recentemente, isto é, apenas a partir dos anos 90. Entre a execução sumária e os autos de resistência que nós estamos falando nesse livro, nós tivemos as chamadas mortes em confronto. Um eufemismo inventado na ditadura, de certo modo já assinala, já mostra a direção para a qual posteriormente se daria o nome de autos de resistência,
o eufemismo para dar conta de um tipo de execução sumária com nomes cuja prisão se tornara pública, principalmente cuja prisão se tornara pública. Portanto, se tinha que dar alguma justificativa para o que aconteceu com aquela pessoa. Ou porque ela foi presa e depois apareceu morta, ou porque ela, numa operação para prendê-la, ela morre. Eu acho isso muito importante porque na história que eu acabei de contar para vocês, eu provavelmente seria vítima ou de uma execução sumária, já que a minha prisão não foi pública, ninguém sabia que eu tinha sido sequestrado ali na rua com o filho, e, portanto, se eu aparecesse morto, você teria apenas algumas hipóteses a respeito da minha morte. Agora, nós podemos, então, falar um pouco mais sobre os autos de resistência. Os autos de resistência passaram a ser registrados pela Polícia Militar. O registro mais antigo que eu identifiquei com esse nome foi no final dos anos 70. E não havia nenhuma informação sobre nome, sobre a identidade, sobre nada. Apenas um registro estatístico da antiga APOM, que era o órgão estatístico da Polícia Militar. Eu tive acesso a esses dados durante o governo, durante o governo do Marcelo Militar, através de um ofício que eu encaminhei à Polícia Militar para ter acesso aos dados sobre estatísticas de ocorrências criminais e administrativas da Polícia Militar. E eles me deram acesso aos dados, que estavam em boletins datilografados. Eu tive a cautela com autorização de tirar cópia desses boletins e depois desaparecer, e eu tenho esses boletins ainda guardados. As pessoas podem verificar nesses boletins, eu não vou encontrar quase nenhuma referência à autossuficiência. A primeira pesquisa sobre autossuficiência foi feita pelo professor Inácio Cano, em 1995, se não estou enganado, e referia-se a dados de 93 em diante. Não havia nada antes, não se tinha muita coisa antes. E a pesquisa que ele fez foi uma pesquisa muito mais sobre o tipo de morte que estava classificado como auto de resistência. Ele foi, portanto, ao Instituto Médico Legal e pegou os laudos que permitiam verificar quantos casos de autos de resistência a vítima tinha sido morta com tiros na cabeça, com tiros a queima-roupa, ou com vários, um número muito grande de tiros que não permitiam imaginar que se tratasse de um confronto com a morte. Depois dessa pesquisa, novamente, os dados deixam de ser conhecidos e nós vamos retornar aos dados apenas mais recentemente, quando nós conseguimos, já com a existência do ISP, do Instituto de Segurança Pública, acabamos sentindo um grande avanço nessa área do Rio, a criação desse instituto, quando nós conseguimos finalmente achar os livros nessa área. Fizemos então uma comparação com os dados da polícia, os dados do Ministério Público, os dados do Tribunal de Justiça. O que nós encontramos? Nós pegamos o ano de 2005. No ano de 2005, nós verificamos quantas vítimas estavam ali registradas como tendo sido vitimadas numa situação de confronto oficial, de confronto legal, com a hipótese de exclusão de ilicitude. Encontramos 707 vítimas no ano de 2005. Essas 707 vítimas correspondiam a 510 registros de ocorrência feitos pelo próprio policial ou pelos próprios policiais que participaram dessa operação. Então, se trata de uma ocorrência em que a autoria já é reconhecida no registro da ocorrência, diferentemente de todos os vídeos.
uma vez que você já tem a autoria, supõe-se que você agora vai reconstituir as condições em que se deu aquele evento. Pois bem, aí que o problema começa. Não há essa reconstituição dos fatos em loco, não há preservação do local do crime, no local dos casos, não há perícia, muitas vezes não há sequer o acautelamento das armas deste policial. Então ficava patente que não se queria, de modo algum, mexer com aquilo. Não era do interesse da corporação mexer com aquilo. Curiosamente, nós estamos falando de duas corporações policiais que nem sempre tiveram relações muito amigáveis. Já se supor que a Polícia Civil, por exemplo, tivesse maior imparcialidade ou independência para apurar feitos desse tipo na Polícia Militar. Mas nem mesmo isso se pôde constatar. Desses 510 registros de ocorrência, foram constituídos 355 inquéritos no mesmo ano de 2005. Muito bem, o que aconteceu com esses 355 inquéritos? 2 anos depois, nós fomos ver o que aconteceu com os 355 inquéritos. Os 355 inquéritos, até dezembro de 2007, até 2 anos depois, tinham se transformado em 19 inquéritos tombados no Ministério Público. 355 inquéritos, apenas 19 tinham sido tombados, não tinham dado entrada no Ministério Público. Até 2 anos depois. Esses 19 inquéritos que deram entrada no Ministério Público até 2 anos depois, 16 com pedido de arquivamento. Eu acho que não preciso mais um detalhe, meu tempo já terminou. Eu acho que o mais importante, já finalizando, é, já no âmbito das recomendações, dizer o seguinte: primeiro, policiais morrem e policiais matam, e isso faz parte do risco da carreira profissional do policial. Então é preciso dar ao policial a garantia de que ele vai defender a sua vida com apoio do Estado e do direito. Isso é evidente, senão ninguém vai querer ser policial. Agora, ao mesmo tempo que se dá essa garantia, é preciso também que a sociedade se defenda do mau uso desse poder discricionário que a polícia possa ter. Toda a legitimidade do trabalho policial fica em suspenso, fica ameaçado quando policiais utilizam-se do seu poder discricionário para atentar contra o processo legal, contra a lei. Por isso é do interesse da própria polícia, deveria ser do interesse da própria instituição policial, como é do interesse de todos os cidadãos, que eventos como esse sejam cercados da maior cautela e, portanto, do maior interesse em esclarecimento das circunstâncias em que ocorrem. Mais do que isso, supõe-se que um policial que participa de uma situação dessa e que mata uma pessoa numa operação policial, certamente terá digamos, se ele for uma pessoa normal, ele terá um sofrimento, terá uma situação psicologicamente de trauma. E, portanto, por exemplo, nos Estados Unidos, o policial, quando participa de uma operação que morre um criminoso, um suspeito de crime, ele é imediatamente afastado do serviço, acompanhado por psicólogos, com o direito, inclusive, de protegê-lo e de dar a ele o aconselhamento ou o apoio terapêutico numa situação dessa. O que nós verificamos no Rio de Janeiro é que não só o policial não é afastado, ou não só não recebe qualquer apoio psicológico, como, pelo contrário, permanece em serviço para continuar produzindo autos de resistência. E isso é impressionante. Há casos de policiais com mais de 10, 12 autos de resistência,
Sim, são todos que têm sido afastados, pelo menos para saber por que ele está envolvido em tantos atos de resistência. Então, a minha primeira recomendação é que haja um controle externo da atividade policial quando há suspeitas desse tipo, que está havendo um mau uso da discricionalidade do poder policial. Então, nos casos em que o policial se envolva numa situação de confronto, em que ele foi obrigado ou não a matar alguém, que a investigação, todos os procedimentos, inclusive depois dos procedimentos judiciais, sejam acompanhados por algum tipo de controle externo. Não é que não basta ser só a corregedoria de polícia, tem que ter um controle externo. Qualquer instituição hoje exige um controle externo. Isso é uma questão de defesa do cidadão perante o Estado. Aliás, grande parte do direito moderno foi constituído como uma defesa do cidadão em relação ao Estado, e não como um direito do Estado em relação ao Estado, que é uma confusão muito grande aqui no Brasil nessa área. Então, a primeira recomendação é essa. A segunda recomendação é que o policial seja afastado do serviço e acompanhado por algum tipo de especialista para verificar as condições de trabalho dele, seu estresse, enfim, psicólogo de preferência, que possa produzir um laudo sobre. E terceiro, se o policial se envolver em mais de um determinado número de casos desse tipo, é preciso o afastamento dele para uma averiguação mais aprofundada desse tipo de situação. É o que eu gostaria de trazer aqui. O livro chama-se Quando a Polícia Mata, Homicídios por Autos de Residência no Rio de Janeiro, 2001-2011, de minha autoria e também dos pesquisadores Carolina Grilo, César Pinheiro Teixeira e Natasha Erasmus. Obrigado. A comissão que a professora Laura trazer para o debate é justamente de como isso tem ainda se dado de forma reiterada nas diversas formas e programas de policiamento implementados pelo Estado e, no caso, o Estado do Rio de Janeiro especificamente. Normalmente realizamos um trabalho que é de monitoramento e denúncia de violações de direitos humanos, especificamente de execução sumária, pela polícia, e no último ano nos últimos anos, nós temos enviado diversos informes, tanto para a ONU quanto para a OEA, assim como casos referentes ao auto de resistência. A análise é que, de fato, o auto de resistência é uma marca da exceção que ainda perdura, né, principalmente em relação às favelas. Enquanto dispositivo de controle, eles servem muito ainda no mesmo intuito de legitimar uma forma de violação de direitos humanos, não só perante a sociedade civil e a opinião pública, como também perante o judiciário, e como a própria pesquisa do Orlando mostra muito bem, em relação ao Ministério Público. E isso nos parece ser uma coisa muito mais interna à estrutura de segurança pública, com base na guerra às drogas, com base no militarismo, do que uma questão isolada ou pontual. Nesse sentido, foram diversas as vezes que o Brasil recebeu recomendações para a supressão do uso do dispositivo, dentre elas 2 recomendações do Philip Olson, que era, à época, relator especial para a execução sumária, assim como houve uma condenação perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelo auto de resistência de um morador do Morro da Babilônia, chamado Wallace de Almeida. No entanto, apesar de alguns dispositivos terem sido criados com o intuito de que se modificasse essa lógica, como por exemplo a portaria do CDDPH, se vê na prática, e isso não é limitado ao auto de resistência, mas é muito emblemático no auto de resistência, é justamente que essa transição entre a existência da lei e a aplicação e respeito dos direitos humanos na prática não parece coerente. Então, a condenação, nesse caso do Wallace de Almeida, foi baseada na violação de integridade pessoal, direito à vida, devido processo e recurso adequado. E de que forma isso implica no ato de resistência?
nesse ponto eu também não vou me alongar muito nas questões processuais, porque o Michel em si já super bem. Mas é questionar que determinadas práticas como o falso socorro, o falso socorro, a alteração de das cenas, são constantes independentes do formato de policiamento. Eu vou botar um pouco mais na frente porque eu vou dividir a apresentação entre um policiamento que é mais baseado nas mega operações e um outro que é mais relativo às próprias UPPs. E aí, iniciando pela questão da legalidade dentro do cenário do UPP, no ano de 2013, a Justiça Global enviou um informe para o relatório de execuções sumárias, fazendo um levantamento de como a passagem para o UPP não impediu que os autos de resistência continuassem sendo realizados dentro dos territórios com o UPP. O relato o primeiro caso foi em 2011, que é o caso do André Lima Cardoso Ferreira, que foi abordado por policiais no UPP do Balcão Pavãozinho Cantagalo, em um beco da comunidade, e teve seu caso registrado enquanto auto de resistência. No caso específico, houve a utilização do falso socorro, que é o transporte da vítima depois de morta, simplesmente com o intuito de desfazer a cena do crime, descaracterizar a execução. E outro caso super emblemático desse ano foi o caso da própria Cláudia. Ele reforça justamente que está dentro dessa estrutura estatal e da forma como o Estado trata a segurança pública, que é o que permite também que esse instituto continue, esse dispositivo de controle continue perdurando. E aí saiu uma notícia há poucos dias atrás sobre uma nota, um aviso do comandante da UPP da Chatuba, que teria dito que era obrigatório o recolhimento de cápsulas por parte dos policiais. A justificativa do comando-geral da UPP foi que, na realidade, não poderia ser feito em casos em que houvesse vítima, mas, no entanto, a portaria não especifica nada nesse sentido. Então, o que você vê inclusive nos territórios do UPP, uma legislação, uma normalização do rompimento da norma para garantir que não haja nem responsabilização do próprio Estado por continuar se mantendo uma prática violatória e nem que se consiga caracterizar isso enquanto uma prática ainda reiterada, a reiteração pelo militarismo, ela vem se demonstrando como uma forma de agravar as violações de direitos humanos. E aí tem como exemplo o caso da chacina do Complexo do Alemão, de 2007, que foram 49 pessoas mortas e são 82 feridos durante um mês de ocupação militar no território. Nesse sentido, a gente pode apontar que esse dispositivo ele não é sozinho, ele não é só enquanto suprimir esse dispositivo sozinho não vai resolver a situação da letalidade policial, muito menos evitar que ela se repita. Apesar de ter efeitos positivos e ser uma medida muito importante. Existem questões estruturais na política de segurança pública e de agenda prioritária do Estado que fazem com que o auto de resistência possa ganhar novos nomes, mas se mantém enquanto prática e se mantém enquanto forma de se pensar a segurança pública no país. E aí, eu vou fazer minha fala bem breve, vou já passar agora para as informações para dar mais espaço para os mais. É importante informar, não é só importante a suspensão do tipo, como a perícia externa, como a perícia independente, como o Dr. Jones falou, mas também fortalecimento dos mecanismos de controle de direitos humanos do país. Obrigada. Dentre as recomendações
ações, uma perícia autônoma, né, independente das secretarias de segurança pública, principalmente, incentivo não só ao projeto de lei, como também a implementação da portaria do CPDPH de forma efetiva, que prevê algumas modificações, como, por exemplo, o impedimento dos falsos autônomos. A gente aponta também a necessidade de dar maior força a mecanismos da federalização de violações de direitos humanos, tanto no investigativo quanto em nível de julgamento. Fortalecimento dos conselhos e comitês de direitos humanos. Então, inicialmente são essas, fora medidas de longo prazo, como ampliar o debate sobre desmilitarização e aprofundar esse debate sobre a questão da guerra às drogas e de que forma ela implica no número dessa letalidade. Talvez pouco mais tarde, mas a Comissão da Verdade não é composta só dos seus membros, dos seus 7 membros. Nós temos uma equipe valorosa dessas coisas, da melhor qualidade. E hoje esse staff originário ele foi acrescido de vontade. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Jovens que nos procuraram, querendo trabalhar de forma graciosa pela importância do trabalho. Então é muito importante que isso seja ressaltado. Então aqui eu quero deixar público o reconhecimento e o agradecimento aqui ao Frederico, ao Ângelo, à Renata, à Natália, por essa coisa bonita. A gente trabalha com tanta dificuldade, com tão poucos recursos. Parece que a ideia, às vezes dá a impressão que alguns apoiaram a criação da Comissão da Verdade para não dar certo. Tamanho a falta de recursos que nós temos para exercer um trabalho que é tão difícil, que é uma série de questões de natureza política. Então, quando nós temos esses jovens e essas jovens aí se apresentando generosamente para trabalhar com voluntários, então vamos dar para a Júlia também, que eu esqueci de mencionar aqui, ela está fazendo um vídeo, e agora eu passo a palavra com o meu amigo, delegado, professor, político, Orlando Zapata. Daqui a pouco eu vou voltar ao raciocínio. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer os cumprimentos iniciais, agradecer ao presidente da Comissão da Verdade, doutor Cadinho Canuto, agradecer também a parte da mesa, cumprimentar a Antônio Chaves, a Natália Damares, a Justiça do Paulo, o José, a mesa, cumprimentar todos os presentes, um cumprimento especial para todas as pessoas que me ajudaram nessa pesquisa. Eu vou trazer alguns dados para vocês, que é a Bruna Helena Oliveira que está aqui, e a Natália Sandra, que está na Comissão da Verdade, mas foi minha assistente na pesquisa, na UF, defendi essa tese no final do ano passado, no departamento do programa de pós-graduação em ciência política. Eu sou cientista político, na minha formação é só o direito, né? Só tenho formação, até uma graduação em jornalismo, mas a minha formação é no direito, mas o meu doutorado, o mestrado em ciências penais, nas leis, e o doutorado, eu fui tentar compreender esse tema dos autos de resistência no campo da ciência política, porque nós temos um problema de política. Então, se eu começar a minha fala, primeiro é a dimensão da importância do tema. A polícia mata muito. Eu cheguei com a vontade de estudar essa letalidade na ciência política, tinha um professor de antropologia que falou assim, mas no caso atual, a polícia mata muito, mas qual o problema da sua tese? Qual o problema? Mata muito, mas qual o problema? Mata muito, não é um problema? Não, é só um problema. A primeira referência que eu tive de um problema foi uma pesquisa da professora Ana Paula Miranda, que foi
presidente do Instituto Pereira Passos, já tinha sido presidente do ISP, né? Antropóloga da UF, que ela fez um gráfico, que ela chegou a um dado muito interessante, porque no ano de 2007, que foi o ano que nós tivemos um pico dos autogestiones de 1.330 mortes no Estado do Rio de Janeiro, a relação entre pessoas presas e pessoas mortas pela polícia chegou em níveis assustadores. Eram 6 presos para um morto. E a curva estava em descendência, o que poderia gerar, se continuasse naquela progressão, no momento que a polícia estaria matando mais do que prendendo. Eu falei, chega o problema. Mas eu dei uma sorte na hora ainda, a gente já estava quase completando a pesquisa, veio um trabalho da Anistia Internacional que me trouxe a grande dimensão do problema político dos números dessa letalidade. Né? A Anistia Internacional divulgou uma pesquisa em 2011 que, somando o total de mortes produzidas em 20 países com pena de morte no mundo, só não tinha os dados da China. Em 2011, foram executadas 676 pessoas pela pena capital em 20 países que têm a pena de morte no marco legal. Não tinha os dados da China. Nesse mesmo ano de 2011, somente nos estados do Rio e São Paulo, nós vamos fazer Rio de Janeiro e São Paulo, foram produzidas 961 mortes a partir de ações policiais, o que contemporizava 42% a mais que todas as mortes nesses 20 países que tinham pena de morte no mundo, sendo que a nossa Constituição proíbe a pena de morte, só dividindo a pena de morte em caso de guerra declarada. E qual foi a última guerra que o Brasil participou? A Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer então que nós temos na nossa Constituição a proibição, já que tem guerra, o Brasil participa total da pena de morte. E como nós podemos produzir 42% a mais? É cheio. Então, esse é o problema que está falando mesmo. Uma outra questão que é problemática também, ontem eu estive em São Paulo falando no Conselho Regional de Psicologia sobre o tema da letalidade, e havia um comandante da Polícia Militar de São Paulo presente, ele foi um pouco ofendido com os dados e tudo, e ele me fez a seguinte pergunta: mas, doutor Zacório, o senhor está falando de um país onde a polícia está em constante confronto com elementos armados? Qual é o país que o senhor pode dizer que existe esse confronto que nós temos no Brasil? Porque esse é um discurso sempre colocado por aqueles que tentam justificar esses elevados índices de mortes. Eu falei assim para ele: comandante, eu não vou falar de nenhum exemplo de país, não. Eu vou trazer números da guerra, Qual foi a última guerra que nós tivemos aqui no continente? Não vai dizer que é no Paraguai, não. Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas. Sabe quantas pessoas morreram na Guerra das Malvinas? Uma guerra. Não estamos falando de ação, briga de polícia bandido, não. Estamos de guerra. Diuturnamente, dia e noite, né? Exércitos estão aqui prontos para matar o campo opositor. Morreram 649 argentinos, eu fiquei até surpreso, porque tem 258 ingleses. Achei que morreram muito ingleses. Muito ingleses. 258, eu achava que o massacre tinha sido maior. Até que os argentinos encararam. Vão dar 1.000 mortos. Na guerra das Malvinas tem 1.000 mortos. No Rio de Janeiro, em 2007, a polícia, a partir das 2007, foram mortos 1.330 pessoas. Então, isso é uma dimensão. Então, a dimensão do problema está aqui. Não tem, são os números. Não somos nós que estamos falando que a polícia mata muito. São os dados. Isso é uma realidade objetiva. Só que ali, o delegado já tinha participado desse tipo de diversas vezes, inclusive, um muito famoso, que foi conhecido como a Chação do Gorel. Eu era delegado na 10ª ONB em 2003. Acabou matando 4 rapazes, e ali eu comecei a sacar o problema que eu queria estudar. Houve um grito na comunidade, e esse grito reverberou que eu parava lá em Brasília, em 2003, no meio do Senado, que estava tudo sobre aquilo, vem uma comissão de Brasília dos direitos humanos, e tem toda uma repercussão, toda uma resposta. Por quê? Eu fiquei pensando que eu era delegado. Por que há, em determinados autos de resistência, um grito da sociedade, e em outros autos de resistência não há grito nenhum? O grito vem quando não se consegue construir a identificação do morto como um inimigo matável, um traficante de provas.
na chacina do Borel, os 4 rapazes mortos, de cara, já foi desconstruída a ideia de que eles eram traficantes, porque um era taxista, tinha um rapaz que estava de férias, porque ele morava na Suíça, estava de férias no Brasil, e quando essa pessoa, que não é construída no meio social como um atado, traficante de drogas, morre, há uma reação da sociedade, porque quando morre o traficante, nem a família reage. Cansei de ver auto de resistência, onde o familiar chega e diz, dá o seguinte depoimento, doutor, foi bom para ele, porque até uma forma de cura. Aliás, tem um texto aqui também que é terrível, que é um encontro macabro entre o saber jurídico e o saber médico, né, que foi um texto de 1920, onde se fala lá da construção das vidas sem valor de vida. Foi depois um texto pesquisado até pela Alemanha nazista, do projeto de eugenia. Mas a ideia de que a morte pode ser uma cura veio desse texto, porque, cheio de boas intenções, o artigo discutia a não criminalização da eutanásia. E nesse artigo das vidas indignas de serem vividas, um médico, um intensivista, chegava à seguinte conclusão: aquela vida que está sendo levada à máquina não tem valor de vida. E desligar a máquina é poupar a pessoa de um sofrimento maior, uma forma de cura. E, fazendo uma analogia, quando se mata uma pessoa que é construída numa rede social como um traficante, que coloca em risco a sociedade, que é um grande perigo para que a nossa vida prospere, isso tudo é visto na rede social como uma cura. Descansou ele, descansou a sociedade, está acontecendo um período. É silencioso. Esses números, a grande maioria desses objetivos são números silenciosos. O grito e a grande luta da maioria dos familiares, ou das familiares vítimas que estão aqui, isso está no livro da Soares, da Bárbara Soares, que trabalha com vítimas de autoresistência. Qual é a grande luta das famílias de vítimas de autoresistência? Provar que o filho, que o familiar não era bandido. E se não conseguir fazer essa prova, se for bandido, está mal. Isso é muito interessante porque tem duas coisas que eu acho que são importantes na minha pesquisa. Primeiro, é mostrar que essa violência direcionada, essas categorias matáveis, não estão restritas ao ambiente de prisão. Isso não está só dentro do quartel, só dentro da delegacia. Existem outras agências que operam essa violência. E aí a pesquisa do professor Michel Disse muito me ajudou, porque ele traz um dado importante. Mais de 99% dos autos de resistência são arquivados em menos de 3 anos. Delegado arquiva autos de resistência? Não. Quem arquiva autos de resistência? Promotor de justiça. E quando um promotor de justiça arquiva um auto de resistência e o Poder Judiciário contempla o arquivamento, o que o Estado está dizendo através de uma decisão jurídica, do poder jurídico, é que aquela morte está dentro da lei, que aquela morte é legítima. Então, acho que nós temos também que nos preocupar. Não adianta nós fazermos somente a denúncia de que a polícia mata muito, que existem indícios de execução, porque a pesquisa do Nacional de Números de Autos mostra isso, mas acho que nós temos que ir mais a fundo no problema. Existe um poder jurídico que contempla essas mortes dentro do marco legal, dentro de uma aparência de legalidade. Eu acho que essa é a grande aproximação que nós temos dos autos de resistência com a ditadura militar. A nossa ditadura tinha uma aparência de legalidade. Tinha partido de oposição. Se publicava livro de Marx, de Lenin, tinha editores que publicavam. Música de protesto era editada, mas enquanto interessava deixar isso acontecer. Porque na hora que não interessava mais, os livros eram apreendidos, os compositores eram presos. Essa aparência de legalidade, eu vou falar um negócio para vocês aqui, que é uma suspeita. Tem a colaboração de instituições jurídicas que estão por trás disso. O Poder Judiciário já foi muito observado, inclusive, na ditadura militar. Aliás, quando se estuda a ditadura militar, se fala muito do poder da polícia. Evidentemente, já se falou de empresário, já se falou de jornalista, já se falou de juiz, já se falou de tudo. Só vamos falar de um órgão que até hoje não tem uma pesquisa sequer. O que faziam? Onde estavam? O que comiam? Como dormiam? O Ministério Público não foi inventado
na Constituição de 88. O Ministério Público já existia antes. E não existe um trabalho feito no Brasil, vocês que estão querendo estudar, fazer uma tese de doutorado, pesquisem isso. A Comissão da Verdade, né? O que eles faziam nos processos da ditadura militar? Porque nesse aspecto da legalidade aparente, existe uma aproximação muito grande dos autos de resistência com todos os processos, que são processos. Aí o professor Chaves está certo, isso é uma coisa diferente da execução dos grupos de extermínio, do Esquadrão da Morte. Né? Isso é uma outra história. É interessante, só para a gente ter, que chama de Esquadrão da Vida. Aliás, não é só o Ministério Público, a magistratura que participa dessa legalidade, não. A sociedade também participa. A imprensa participa, porque a primeira coisa que o repórter pergunta é o seguinte: quantos tinham anotação criminal? Ah, a polícia matou 10, mas 5 tinham anotações criminais. Então esses 5 estão tudo certo. Agora tem 5 na dúvida. O caso Amarildo, eu participei. Os repórteres o tempo inteiro só me faziam uma pergunta, e não era só repórter, não, meu pai também. Meu filho, esse cara era traficante, era vagabundo? Bom, o cara aparece, é um gemado entrando dentro da viatura da polícia, é levado para um lugar e depois desaparece. E a grande pergunta é se ele era traficante ou não. Porque se fosse construída a ideia que ele era traficante, o desaparecimento dele não ia me interessar em nada, para ninguém. Então a disputa ali não era do que aconteceu, a disputa ali era se o cara era um pedreiro ou se ele era um traficante. Essa é a lógica perversa da auto-resistência, que tem uma forma jurídica. Tanto que o título da tese é Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Existe uma forma jurídica porque é uma política. Então nós não podemos ficar olhando só para o quartel, só para a delegacia. Vamos olhar para o controle social de uma forma, né? Engraçado que o primeiro artigo é só fazer uma correção. Né? Tem uma pesquisa que é inaugural de todas, que é do professor Sérgio Verani, hoje diretor da NET, Assassinatos em Nome da Lei, onde ele foi o primeiro a observar essa linha jurídica, né, dos autos de resistência. Ele diz o seguinte: o aparelho repressivo policial e o aparelho ideológico jurídico integram-se harmoniosamente. A ação violenta e criminosa do policial encontra legitimação por meio do discurso do delegado, por meio do discurso do promotor, por meio do discurso do juiz. Se as tarefas não estivessem divididas e delimitadas pela atividade funcional, não se saberia qual é a fala de um e qual é a fala de outro, porque todos têm a mesma fala contínua e permanente. Você acha que é na hora de botar essas frases? Então, repare, a primeira matéria que saiu num jornal sobre a auto-resistência, né, eu tenho no livro do Verani, né, é do Última Hora, jornal Última Hora, do Última Hora. Começa assim: Esquadrão da Vida. Disseram que antes era o Esquadrão da Morte, agora entra com os autos de resistência o Esquadrão da Vida. O Esquadrão da Vida também sabe matar. Não é só o da morte, não. Agora surgiu o Esquadrão da Vida. Essa matéria é sensacional. Foi tiro e queda. Essa é a manchete do jornal Última Hora de 15 de 11 de 69. A reportagem juntada aos autos de inquérito pelo delegado de polícia trata do primeiro auto de resistência lavrado com base na ordem de serviço de 69. Achei sensacional. E tem um texto aqui que vai ter. Eu tenho agora essa limitação. Mas o que eu acho é que, ao observar os pedidos de arquivamento dos promotores de justiça, eu constatei, né, algumas informações da tese que foram confirmadas. Primeiro, essa continuidade que está ali na fala do Verani, porque os promotores de justiça, eles legitimam as mortes, né, ao contrário do que eles sempre argumentaram, né, porque o grande argumento dos promotores de justiça da falta, né, de responsabilização e pelo grande número de arquivamentos de resistência é que os inquéritos são mal feitos. Então, tem uma pesquisa da Human Rights Watch que no texto que eles trazem nessa pesquisa, segundo membros do Ministério Público em ambos os estados, a principal causa dessa impunidade crônica é a falta de provas substanciais que resultam no acobertamento da polícia e das falhas dos inquéritos policiais. Embora a lei brasileira, eles dizem, os promotores, que eles não atuam, porque o inquérito é falho. Mentira! E eu provei que é mentira, porque quando eu vou na palavra, né, dos promotores de justiça, eles utilizam tudo que é construído no inquérito para democratização de veículos de comunicação. Não é possível que esses caras...
pública para colocar diariamente, durante décadas, um discurso de extermínio para a população. E quando a população assimila esse discurso de extermínio e vota nessa bancada, aí as pessoas querem procurar o porquê. Porque é simples. Eles têm espaço para crescer porque nós permitimos que a concessão pública de rádio e televisão não tenha controle nenhum sobre a conteúdo. Uma comissão brasileira formada por médicos, né, e juristas, sempre esse encontro macabro, vão até a convenção de Xangai com a seguinte recomendação. Também já vi a recomendação aqui. A convenção de Xangai era só para proibir o ópio. Ainda botaram a cocaína, que era uma jogada lá de briga farmacêutica da Alemanha com a Inglaterra. Mas a Convenção Brasileira queria proibir a maconha na Convenção Brasileira. Com o seguinte argumento: a maconha deixa as pessoas débeis mentais. Por quê? Porque é fumada pelos negros. E mais, que a maconha é uma vingança do negro contra o homem branco. Essa foi a recomendação que o Brasil levou para a Comissão de Xangai. Não foi aprovado porque ele estava nem aí para a maconha. O problema era o ópio, era outras drogas, depois a maconha vai aparecer bem mais na frente. Mas é racista. É racista. O Brasil é extremamente racista. Toda a repressão ao comércio das drogas ilegais se dá no varejo das drogas, onde ela é menos lucrativa, como em qualquer comércio. Onde está a economia do cigarro? Está no botequim de São Manuel? Claro que não. A economia das drogas ilícitas vão estar na favela, é a quarta maior economia do mundo. Não existe uma instituição financeira que não consiga fluxos de capitais volumosos nesse negócio. O Banco HSBC foi investigado recentemente nos Estados Unidos na lavagem de trilhões de dólares de tráfico doméstico. Ninguém foi preso. O helicóptero com meia tonelada de cocaína é parado, o helicóptero é devolvido aos proprietários, não tem ninguém preso em político. Um garoto negro que até com 3 trouxas de maconha no bolso, dependendo do lugar, ele é preso como traficante. É disso que nós estamos falando. Então, outra recomendação: fim da guerra de drogas e legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Porque não adianta o proibicionismo nunca proibiu todas. O álcool está aí. Tem um amigo conhecido que passou no concurso para delegado que deu a receita. Olha, a receita é a seguinte: Ritalina para focar e Rivotril para descansar. E ninguém se escandaliza com isso, com o programa de saúde pública. Não existe uma campanha no Brasil: Rivotril, é possível vencer, não é possível vencer. Rivotril é possível vencer. Nada. No filme Cidade de Deus tem uma parte que é sensacional, onde o locutor diz: se as drogas fossem legalizadas, o Zé Pequeno, o nome é Zé Pequeno, ia ganhar o prêmio de empresário do ano. Porque isso é que distingue o presidente da Ambev do Fernandinho Beiramar. Porque toda a violência é oriunda da proibição e não da droga. Não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de vinícola, porque o álcool é legalizado. É disso que nós estamos falando, é fundamental isso. E depois, uma análise profunda dos operadores do direito. Essa legalidade aparente, estudar os processos da ditadura, os processos com réu, e ver o que os promotores faziam aqui, como é que eles chegaram com tanta força em 88, naquele lobby todo, conseguindo um monte de coisa. Estavam de pijama em casa, descansando, durante a ditadura? Não dava. Então, estudar esses operadores, eu tive ontem lá e um professor, o Maurício Dieter, que é professor de criminologia da USP, fez a seguinte, para encerrar, a seguinte recomendação dos psicólogos lá em São Paulo. A psicologia forense começa com estudo do crime. Ele falou que ele acha que hoje a psicologia forense tem que se dedicar ao estudo dos agentes que operam na criminalização. Tem que estudar esse zagalo aqui, tem que ser estudado. É aqui que está o ovo da serpente. Não é possível que uma instituição policial que tem 200 anos no Brasil seja formada e recrute somente pessoas que tenham tendência desviante, que, sabe? Não é isso. Não vamos fazer a nova polícia, não vamos fazer uma nova sociedade, uma sociedade não punitiva. Por isso que eu acredito também que a solução para o problema dos autos de resistência não é brigarmos somente pela abolição da prisão. Tem que ser punido, se matou, tem, mas acreditar que punindo policiais que matam em desvio de função, nós vamos resolver o problema dos autos de resistência é mentira, porque o policial é só uma peça
vai ser trocada, né? Lá no Casa Amarildo, tem um monte preso, mas já tem um monte de soldados que estão presos, operando a mesma coisa lá dentro do PT da Bacia, com certeza, não há dúvida. Porque isso é uma máquina que tem que ser desmontada. E é uma máquina que tem que mexer com questões que envolvem, sabe, questões de muito longo prazo, culturais, uma cultura primitiva, e principalmente tentar fazer a comunicação disso com a sociedade. Nós estamos agora numa crise, isso é muito importante. Nós estamos numa briga de hegemonia de discursos. Se nós que estamos aqui, eu acredito que todos estão presentes nessa trabalho hoje, nós estamos no mesmo campo de político, né, com as nossas diferenças, nós brigando. Se nós não comunicarmos à população a necessidade de nós revertermos essa máquina, exatamente, depois vai ficar muito tarde. Então, eu agradeço, muito obrigado. Fazer uma discussão sobre letalidade e não fazer um debate do racismo, se a gente não racializar essa discussão de segurança pública, né, se a gente for pegar o hospital de residência, né, atuais, a gente vai ver local de moradia, favela, cor, negro. Então, assim, é fundamental. Então, como o Orlando Zacconi coloca, eu acho assim, a polícia é uma das instituições. Mas todas as instituições brasileiras são instituições racistas. E se a gente não fizer esse debate, se a gente não fizer essa reflexão, a gente não vai avançar. O auto de resistência aprovado, claro, qual é a recomendação? Fins auto de resistência. Mas vai ser apenas algo que vai colaborar, pode minorar, pode diminuir, mas se a gente não enfrentar o debate do racismo institucional que tem nas organizações, né, enfim, toda uma discussão que eu vou passar, né, do racismo institucional, a gente não vai avançar na questão da letalidade. Pode passar. Nessa discussão de juventude, que eu venho acompanhando também, eu fiz parte do Conselho Nacional de Juventude. E pelo Conselho Nacional de Juventude, eu acompanhei muito também o Conselho Nacional por algumas reuniões do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu não vou falar aqui pelo nome da pessoa humana é demais, do francês, né? Recomendou o fim da expressão do auto de resistência. Na realidade, ou seja, a mudança de nome não mudou em nada. Ou seja, os jovens negros, moradores de favelas continuam sendo mortos. E mudou, né? E aí, se a gente pegar os dados do ISP, né? Se a gente pegar lá os relatórios mensais, está lá, mudou. Homicídio decorrente de intervenção policial. Mas tem uma barra auto-resistência. Ou seja, eles falaram que estava, a Polícia Civil disse que a partir de determinado momento estaria terminando com esse conceito, mas eles terminaram, colocaram o que foi recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, homicídio decorrente de intervenção policial, mas colocaram uma barra auto-resistência. Então, algumas pessoas ficam, né, que o discurso é importante, os conceitos são importantes, mas nesse caso, né, a palavra, né, não trouxe efeito, pelo menos na avaliação dos jovens que a gente circula e dessas lideranças comunitárias que a gente também tem contato, dessas vítimas, isso não teve efeito nenhum. Uma questão que eu acho que é para a gente pensar é que muitas vezes o auto de resistências estão encobertos a partir de outros conceitos, de outros dados. E aí eu vou pegar, né, o caso do Jonathan, né, filho da Ana Paula, que estava ali, que não foi um auto de resistência, mas o policial foi indiciado como homicídio doloso indireto, né, que é quando o autor realiza algum evento que por consequência, mas na forma de vontade, gera morte, ou seja, tem toda uma justificativa, né, que falou que estava numa situação, né, de perigo, e que por isso ele teve que atirar. Então, acho assim, a gente precisa também, né, quem trabalha com esses dados, eu não sou pesquisador, mas eu sou, né, militante, venho acompanhando. Esses outros dados podem ter muitos dados de auto-resistência. Então, acho que isso é importante para a gente.
A gente está falando de fim de autos de resistência, tem uma opção de coisa já colocada aí. O PL 4471, do deputado Paulo Teixeira, com consignação de proibido. Eu acompanhei isso intensamente. Assim, se for falar um status do estado da arte, ano passado, a gente quase aprovou. Não aprovamos porque a bancada da bala, em cima da hora, falou que não, propôs uma emenda lá e modificava tudo. E aí a gente, eles queriam botar, mas com uma emenda e a gente teve que recuar para não ser aprovado. Mas eu queria chamar a atenção também da PEC 325 de 2009. Essa PEC 325 de 2009 é uma PEC que foi protagonizada e construída em articulação com a Associação Nacional dos Peritos. Naquela época, em 2009, os peritos, em 70% a 80%, já era favorável a uma perícia independente. Então, na discussão, no contato que a gente tem tido, tem acompanhado, assessorado os movimentos juvenis, os movimentos juvenis negros, a gente tem tentado fazer uma recomendação que precisamos estabelecer um diálogo entre o movimento negro e PEC, PL 4471 de 2012, com a PEC 325 dos peritos. Peritos hoje é polícia, mas não quer ser polícia. Hoje já mudou um pouquinho, de 2009 para cá. Hoje a gente teve uma reunião com essa associação de peritos e que eles falaram que hoje está meio a meio. Metade quer uma perícia independente, metade quer que isso se desvincule. Mas eu acho que é super importante, nesse diálogo dos autos de resistência, a gente estabelecer um diálogo entre essa PEC dos peritos e essa PL 4471, que foi construída por uma série de atores. Claro que tem o deputado, que não sou, mas não foi o deputado. Foi a sociedade num processo de mobilização e de incidência política que foi construído. E aí, eu protagonista principalmente da juventude negra, do movimento negro e de outros atores, como fala de juventude. E o PNDH3 já aponta essa questão da resistência. Aqui tem muita gente que eu vi, eu participei de algumas reuniões. A gente tem um programa estadual de direitos humanos e várias recomendações, o que está lá no programa. Se aquilo for experimentado, assim, a gente, de novo, problema da letalidade estrutural, como já foi falado aqui. A gente, com o fim da resistência, a gente pode ter uma diminuição da letalidade, mas questões são questões estruturais que a gente vai precisar. Então, assim, eu fiz questão de trazer alguns marcos jurídicos, alguns marcos administrativos, porque a gente já tem uma rua e a gente não pode jogar isso fora. Pode pensar. Algumas recomendações que já foram colocadas aqui. Responsabilizar as autoridades e meios de comunicação que fazem apologia e incitação da violência e da humilhação de suspeitos e detentos. E aí tentando esmiuçar um pouco do que o Zacone falou, da democratização, mas a gente precisa responsabilizar esses meios de comunicação que vêm construindo e que vêm difamando, principalmente, jovens, negros, moradores de favelas dessa cidade. Como já foi colocado, essa questão da perícia ou de corregedoria, a gente precisa criar essa estrutura fora da polícia. A gente sabe que isso vai resolver. Criar corregedoria externa, fora da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, com cargos, funções e planos de carreira próprios. Garantir a independência dos institutos, aí é a questão da perícia de segurança pública. A Natália colocou a questão dos conselhos, eu acho que assim, ampliar esse processo de monitoramento, de controle da sociedade civil é fundamental. Hoje há toda uma discussão, eu não sou especialista, mas também de uma ouvidoria comunitária, uma ouvidoria externa, eu não sou especialista, mas a gente vem fazendo essa discussão. Eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Instalar comissões especiais com a participação de representantes da sociedade civil para avaliar o uso da força de armas de fogo policiais em ações de Estado.
afastar os policiais que efetivaram os autos de resistência até a conclusão da investigação. A gente citou autos de resistência, mas é afastar os policiais que foram protagonistas de letalidade. Colocando autos de resistência para dialogar com a plenária proposta hoje aqui, mas isso não acontece. Eu estou fazendo um mapeamento do ano passado para cá, estou tentando georreferenciar o número de jovens negros mortos em territórios do PT. Está meio desatualizado. Do ano passado para cá já foram 40. Desses 40, vocês já viram esses dados? Eu fui numa reunião de audiência pública, né, dos jornalistas do Conselho de Direitos Humanos, que tinha um comandante da UPP que falou assim: não, você tira esse número, 40 jovens mortos. Eu disse: não dá para você, não pode ser no dado oficial, mas eu moro nesses territórios, alguns é onde eu moro, e por isso está aparecendo aqui. E aí tem uma questão que aí eu comecei a também dar uma olhada se esses policiais que cometeram, né, essa violação, auto-resistência por letalidade, né, eles eram afastados do território, mas iam para outros. No caso do primeiro nome que Arielson, acho que é Jacarezinho, o policial que matou Arielson, que era um jovem Jacarezinho, ele já tem uma suspeita no Cantagalo. Ou seja, ele foi deslocado de um carro para outro, ou seja, mas não é, continua trabalhando. Então, assim, nesse relatório de recomendações, isso tem que mostrar o afastamento imediato desses policiais. Impedir o arquivamento dos casos envolvendo a ação policial com resultado letal, sem que tenha sido juntados repetitivos do exame microscópico. Aqui impedir o arquivamento, aí dialoga também um pouco com o que o Zaqueu colocou. O Zaqueu do Programa Estadual de Direitos Humanos, tanto nome que ele está. A gente precisa que impedir esses arquivamentos. E aí entra uma discussão estrutural. Das jornadas e levantes de junho, uma pauta entrou na discussão que foi a tal da desmilitarização da PM. Desmilitarizar a PM é muito pouco. E aí eu concordo com os atores. É desmilitarizar a segurança pública. Porque o sistema de segurança pública não é só ter polícia militar. Tem a polícia militar, tem a polícia civil, tem o Ministério Público, ou seja, tem uma articulação dessas institucionalidades. É isso que faz o sistema de segurança pública. Então não vai adiantar eu desmilitarizar a polícia militar se o Ministério Público continuar do jeito que está, né? Arquivando, negando a gente acrescentar provas. As mães estão aqui, ou seja, as pessoas da região estão aqui, e a gente vivencia, a gente acompanha isso diariamente. E aí, assim, para terminar, só uma questão que eu trouxe aqui. É um princípio das Nações Unidas, do conduta de administração, porque isso aqui dialoga diretamente. O PL 4471 foi, né, pegar o texto introdutório diz que deve haver uma administração completa, imediata e imparcial, onde todos os casos suspeitos de execução sumária, arbitrária, extralegal, inclusive em casos que a queixa de parentes ou outros relatos confiáveis surgiram óbito por razões anormais nessas circunstâncias. E aí, terminando, queria citar o assassinato do Paulo Roberto em Manguinhos. Né? Fátima, a mãe do Paulo Roberto, está ali. Os policiais fizeram todo o processo de violação, levaram ele para a UPA. Chegando lá na UPA, veio a notícia que ele tinha ido a óbito. O atestado de a certidão de óbito, asfixia mecânica. Até hoje, os policiais que cometeram esse processo, o óbito da asfixia mecânica.
O BO na delegacia foi colocado que ele foi mal súbito. Ou seja, não conseguiu colocar dentro do processo, né, da investigação o óbito, ou seja, tem um laudo lá, e aí isso ainda não foi colocado. Então, acho que assim, dialoga muito com isso, ou seja, que surgiram óbitos por razões anormais. O caso do Paulo Roberto, né, é algo normal. Ele tinha saído com vida, entra, vem uma atestado de óbito falando da asfixia mecânica. E isso, né, a investigação não aceitou até o momento como uma prova. E aí eu queria fazer um convite a vocês, aí deixar um convite. Nesse processo do Fórum de Juventude, a gente está com um projeto chamado Militarização das Favelas e Impacto na Vida do Jovem. Ou seja, quer estabelecer um diálogo com esses jovens dos territórios, são 3 territórios, e aí o projeto é apoiado pelo Fundo de Direitos Humanos, mas tem a parceria da Justiça Global. Era só em áreas de UPP, mas a gente definiu trabalhar também em áreas de milícias, na Baixada, em Niterói, para fugir, para tentar criar, não uma comparação, que não é uma pesquisa, mas tentar ver se tem alguma diferença, né, dessa questão da violência. Então, assim, faço um convite, aqui está o contato do fórum, quem quiser saber mais desse projeto, Fórum de Juventude RJ.com, tem o telefone, é só ligar para a gente estabelecer. E por último, fortalecer o que o Zacone colocou da questão da democratização do